Olá, turma, tudo bom? Como vocês estão? Animados para a última aula? Animados para começar o módulo Vida Devocional semana que vem? Quero todo mundo animado, hein? Vamos orar para a gente iniciar. Hoje nós vamos fazer 2 lições, 25 e 26, para concluir o módulo Nova Criatura. Querido Deus, nós te apresentamos mais uma vez o nosso tempo diante de Ti. Que o Senhor possa conduzir esta aula, que o Senhor possa nos guiar, que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que cada dia conseguimos nos tornar melhores, Senhor, novas criaturas, seguidores do Senhor, e que buscamos sempre fazer aquilo que agrada o seu coração e sermos cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Obrigado pela nossa casa, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem proporcionado para que possamos estar, ainda que de maneira remota, conseguindo buscar mais de Ti. Que o Senhor nos permita ficarmos firmes nessa caminhada, que o desânimo não faça morada no nosso coração e que possamos cada vez mais estar alinhados com o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, aula 25. O tema da nossa aula é o homem, espírito, alma e corpo. Neste capítulo entenderemos que Deus fez o homem em 3 partes, corpo, alma e espírito, sendo o mais importante o espírito seguido da alma e só depois o corpo. Infelizmente, muitos estão preocupados com o bem-estar dos seus corpos e negligenciam a parte mais importante, que é o espírito. Deus quer transformar e aperfeiçoar todas as 3 partes do nosso corpo, para termos êxito em tudo isto para a glória do nosso Salvador. Então hoje nós vamos falar do que nós somos compostos, né? O que faz, o que significa o nosso caráter, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a maneira com que a gente age, por que tudo isso acontece, as consequências quando as coisas não estão em equilíbrio, tá? Então hoje nós vamos estar falando sobre isso. Algumas pessoas têm dificuldade de entender a tricotomia humana. A tricotomia humana é isso, é o corpo, alma e espírito, né? Os três é conhecido como tricotomia humana, ou seja, nós, homens e mulheres, tá? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, para que essas 3 partes do nosso corpo estejam santificadas e em equilíbrio, nós temos que buscar estarmos íntegros em Deus, né? Irrepreensíveis, ou seja, nós temos que estar em equilíbrio e agindo da maneira com que agrada o Senhor Jesus Cristo, para que a gente não seja repreendido das nossas atitudes. Aqui é um esboço de como seria, né? O corpo é isso que a gente vê, a minha aparência, o meu rosto, minhas mãos, meu corpo em si. O que eu consigo manifestar de emoções, se eu tô sorrindo ou triste, porque normalmente a gente consegue perceber isso nas pessoas. Por mais que elas às vezes disfarcem, colocam um sorriso amarelo no rosto, como diz o outro, mas quem realmente nos conhece percebe pelas nossas atitudes quando a nossa alma e o nosso espírito não está alinhado com o nosso corpo, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Por mais que você queira dizer que tá tudo bem, né? Mas se dentro de você alguma coisa não está legal, os seus olhos, né? As suas expressões demonstram isso, tá? Então, a superfície disso é o corpo, tá? O recheio, né? É a alma e a parte mais interna é o espírito. Se fosse um sanduíche, né, a alma estaria no meio. Só que na verdade aqui é um globo fechado, né? O núcleo nosso, a nossa essência maior é o espírito. E nesse esboço fica bem demonstrado isso para nós. O espírito é o verdadeiro homem interior, a parte que se comunica com Deus. O fôlego de vida que Deus nos deu. Por intermédio do Espírito, nós entramos em contato com Deus.
Então, assim, o nosso meio de comunicação com Deus é o nosso espírito, é através do nosso espírito. Embora nós usamos a voz, nós proferimos, nós oramos, nós falamos, mas a maneira com que o Senhor se conecta conosco é através do Espírito. Às vezes acontecem situações de você estar muito mal, chateado, e você não tem nem forças para orar. Às vezes só o teu choro, né? Você coloca um louvor lá e começa, né, tentar orar, tentar falar para Deus aquilo que está acontecendo, aquilo que está te angustiando, e você só consegue chorar. E ainda assim, depois de você chorar, desabafar tudo em choro, você sente aquela paz, aquele cuidado de Deus. Por quê? Porque Deus, ele consegue acessar o nosso interior, ele consegue acessar o nosso espírito e sentir e ver exatamente e sentir aquilo que a gente está sentindo. É o Espírito que nos dá o discernimento para entender o que é melhor para o meu corpo e para a minha alma. O Espírito voltará para Deus. Então, de tudo que nós somos hoje, o corpo, alma e espírito, o corpo e a alma não vai voltar para Deus. A única coisa que volta para Ele é o nosso espírito, né? E mesmo assim nós temos que cuidar, né? Zelar pelo nosso corpo, pela nossa alma, né? Porque o desequilíbrio faz com que o nosso espírito fica sensível, né? Se alguma coisa não tá legal, é o nosso espírito que é o primeiro, é como se ele fosse o radar de que alguma coisa não tá certa. A alma é a mente, a alma é as emoções e o poder de tomar decisões. É o eu, as minhas vontades, a minha inteligência. Através da alma, nos é possível, utilizando-nos de nossos sentidos, entrar em contato com o mundo exterior e demonstrar o que sentimos. A alma é eterna. Então, o que a alma é? É onde está ali as minhas emoções, né? É onde eu decido. Por mais que você fale, eu não quero, né? Tipo, você tá lá, conhece alguém, né? Você tem um sentimento estranho. Sabe quando fala que o santo não bate, né? É a nossa alma que tem essa primeira sensação, né? Mas é ali também que a gente decide colocar na nossa mente, eu não devo julgar, eu não devo, né? Você precisa controlar isso e é dali que você manifesta as suas emoções. O corpo é o físico, né? É a cabeça, o tronco, os membros e os sentidos, né? O sentido que traz aqui não é o mesmo da alma. É os sentidos de cheiro, olfato, tato, audição. É o meu boneco, o meu material. O meu corpo demonstra como está a minha alma. Mas o meu corpo também demonstra coisas para a minha alma através do sentido. Gosto, cheiro, imagens, e o corpo não é eterno. Aqui quando fala que o corpo demonstra também as coisas através dos meus sentidos, né? E fala ali, tá entre parênteses, gostos, cheiros e imagens. Se você parar para pensar, comidas que te trazem boas lembranças, né? Eu tenho alguns cheiros que me trazem memórias boas, assim como também memórias ruins, né? O teu sentido, a audição. Eu tive situações muito tristes na minha vida e que foram marcadas por algumas músicas, né? Eram músicas do mundo, não eram músicas em que eu curtia, mas uma determinada pessoa escutava muito a ponto, tipo assim, não tinha como eu fugir de escutar aquilo, né? Então, quando eu ouço aquela música hoje, o que vem para mim são memórias tristes, né? De coisas ruins que passaram, que eu não gostaria de ter vivido, né? Só que, em contrapartida, também tem músicas que eu escuto e eu tenho lembranças boas, lembranças da minha infância. Não tem aquela história das músicas que marcaram o relacionamento, né? Quando você começa a namorar com alguém e tem aquela música que tá tocando na época e ela vira referência para vocês, né? Então, os sentidos, ele desperta coisas na nossa alma de lembranças também. Assim como o toque, né? Tem pessoas que te abraçam, que você sente acolhido e você lembra às vezes de pessoas que já morreram ou pessoas que você está com saudade, né? Fotos, imagens que você vê e você lembra de alguém ou de alguma fase da sua vida, né? Então tudo isso
O corpo permite com que a gente acesse coisas que estão na nossa alma. Aqui tem um outro esboço, onde demonstra tudo aquilo que eu falei para vocês. Nessa linha externa, né, a maior ali em amarelo, ali tem a porta dos olhos, né, que é a nossa visão, a porta do nariz, nossa audição, porta do ouvido, que é a audição, porta da boca, que é Nossa, fugiu agora. Não é degustação. Nossa, fugiu o nome. Mas é o sentido de sentir o gosto, né? E a porta do tato, que é o sentimento. Paladar, porta da boca, paladar. Vocês veem que ali tá tudo como porta, ou seja, são entradas para que você comece a acessar a sua alma e o seu espírito, né? Então ali a alma, né? Aquele círculo do meio, vermelho, né? Então ali o que tá dizendo? Tá a minha consciência, tá a minha razão, tá a minha imaginação. Por que imaginação, né? Se você pensar, você sente um cheiro, né? E você já imagina, você vai estar com os olhos vendados e você sente o cheiro de café, por exemplo, né? Então a tua imaginação, a tua alma permite te levar a momentos que você viveu, aonde está relacionado ou que você lembra o cheiro de café. Por exemplo, o café da minha mãe, ele tem um gosto único, né? Algumas coisas que a minha mãe faz têm gostos únicos, por mais que eu tente fazer igualzinho, né, o jeito que ela faz, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque isso está marcado dela, das coisas que a gente já viveu, né? Então ali tem a consciência, a razão, a imaginação, né? Emoções, escolhas e vontades. Consciente, inconscientemente e subconsciente. Às vezes você passa por uma situação e você não consegue associar o tempo de que isso aconteceu, né? Por exemplo, se você teve algum trauma de infância, mas você não lembra, porque alguns traumas causam bloqueios, mas algumas situações da sua vida te dá um start de que alguma coisa aconteceu, mas que você não consegue lembrar. Eu tenho situações da minha infância, de traumas, em que eu consigo lembrar até um certo tempo do acontecimento, né? E depois eu não consigo mais. E eu não consigo entender, porque assim, eu lembro de muitos detalhes, tipo, algo que aconteceu no mesmo dia, mas em determinado momento da situação, eu tenho um bloqueio onde eu não consigo lembrar. Mas eu tenho situações da minha vida hoje, né, que é como se fosse um start para eu voltar naquela situação, né? Então, o que acontece? O meu corpo sente algo que eu vivi antes, mas que eu ainda não consegui resolver isso dentro de mim. Mas por quê? Porque eu tenho a consciência e a razão de lembrar do que aconteceu alguma coisa e foi algo que eu sei que me trouxe sofrimento, né? E daí vem de ali, tá associado com as emoções, né? E com as escolhas, né? Hoje eu escolho tentar resolver isso. Durante muito tempo eu ignorei, né? Achei, deixa eu estar lá no passado, deixa assim mesmo. Mas hoje eu tenho o entendimento de que eu preciso resolver essas situações da minha vida, né? E ali dentro da alma, né, tem o espírito, tá? Que é a reverência, a fé, a esperança, a adoração, a intuição, a revelação, temor ao Senhor, oração, tudo que é íntimo teu, né? Tudo que é extremamente pessoal, aquela coisa que fala de sexto sentido, né? Mas essa intuição, tudo tá ali no seu, extremamente guardado no seu espírito. E ali dentro, olha só, a glória de Deus, o primeiro amor. Então, é ali que você guarda aquilo que é mais precioso hoje, né? Quando a gente tem o entendimento de que Deus, ele é maravilhoso, de que ele é nosso Pai. Quando a gente começa a buscar, né, e começa a tratar. Por isso que fala quando a gente se converte, o tratamento é de dentro para fora, né? Porque a gente começa essa limpeza por dentro, né? A gente se enche de amor, a gente se enche de fé, de esperança, de adoração a Deus, né? Então, precisa que tudo isso esteja em equilíbrio. Não é fácil, né? É um processo muito delicado, principalmente se você tem situações, né, marcantes, seja trauma, decepções ou alguma coisa assim. Mas o Senhor tá ali no centro, olha só. Ele tá no centro. A glória dele tá ali no centro. E dali
Ela não tem para onde ir, a não ser expandir para a sua alma e para o seu corpo. Então nós temos que acessar dentro de nós, através do nosso espírito, ter esse relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é espírito. Deus é espírito e importa com os seus adoradores e o adorem em espírito e verdade. Então, o que importa para Deus, né? Lógico, a gente fala, você fazer boas obras, você fazer discípulos, mas o principal é você adorá-lo em espírito e verdade. Por quê? Porque ele olha o nosso íntimo, né? Já que Deus criou o homem à sua imagem, sabemos que Deus o criou como um espírito. De todas as criações de Deus, só o homem foi criado à sua imagem. Por isso, sabemos que os animais não têm espírito, né? E aqui entra um parênteses, a gente tem... quando eu era criança, eu tinha meus cachorros, gostava de ter cachorro e tal, né? E tinha, assim, um relacionamento muito íntimo com eles. E quando morria um cachorro ou algum outro bicho, minha mãe falava, não se preocupa não, minha filha. Aí ele tá no céu, né? Ele daí às vezes relacionava com o nome de alguma pessoa que eu amava, que faleceu, tá lá com fulano de tal. E daí você descobre, né? Quando você começa a estudar a palavra, que na verdade os animais não têm espírito, né? Que o cachorrinho morreu, era só corpo e, né? Você não vai encontrá-lo na glória, né? Os animais não têm comunicação com Deus. Você é um espírito que possui uma alma e habita na casa do seu corpo. Então, assim, quem eu sou de verdade? Quem é a Josiane, né? A Josiane, ela é uma criatura de Deus, filha de Deus, né? Em forma de espírito. Mas aonde ela mora? Ela mora no corpo que o Senhor me deu como mordomia, né? A casa onde eu moro hoje é o corpo que o Senhor permitiu que eu tenha, né? É o que você vê, né? Então, como que eu vou cuidar da minha casa? Quando a gente fala de se cuidar, que a gente nos ama e que o Senhor quer que a gente se cuide, é isso, né? Se você quer zelar das coisas de Deus, você tem que começar zelando pelo seu corpo, pela sua saúde, porque ela é a casa onde você habita. Assim como a gente cuida da nossa casa, faz manutenção, né? É necessário fazer manutenção de vez em quando, vigia para que ela não seja roubada, mantém ela conservada e limpa para que fique um ambiente agradável, né? Com o nosso corpo é a mesma coisa, porque o nosso espírito habita dentro de nós. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, viviam o plano perfeito de Deus, porém escolheram desobedecer a Deus, contrariando o que ele tinha falado. No dia em que desobedeceram a Deus, eles morreram, não fisicamente, pois a Bíblia diz que Adão ainda viveu 930 anos aqui na Terra. A Bíblia, a verdade é que Adão esteve 930 anos vivo fisicamente, assim como eu, né, de carne e osso, hoje sou. Mas o seu espírito havia morrido quando ele desobedeceu a Deus. O espírito humano morreu no instante em que foi separado de Deus. Adão morreu no dia em que ele pecou, porque o seu pecado o separou de Deus. Deus, naquele instante, toda a humanidade foi separada e o homem passou a ter outro mestre e pai, Satanás. Lá em Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que nos separa de Deus é o pecado, né? Dentro dessa introdução, a gente tira várias conclusões, mas eu acho que o que mais chama a atenção é isso, né? Nesse versículo fica bem claro, né? O que me afasta de Deus, né? O que me separa dele é o meu pecado. Só que daí eu lembro, né, que eu sou nova criatura, que eu aceitei o sacrifício do Senhor Jesus. Então, quando eu reconheço que eu falhei, eu pequei, eu peço meu perdão e eu me arrependo genuinamente, automaticamente eu já estou de novo com o meu relacionamento restituído por Deus e com Deus. Assim, todo ser humano nasce espiritualmente morto. Por isso, Jesus assustou alguns quando ele lhes disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai.
E por isso que a Bíblia também diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E só tem uma maneira de uma pessoa nascer de novo e mais uma vez ser perfeito ligado com Deus, que é recebendo Jesus, né? É aceitando e reconhecendo o sacrifício que ele fez na cruz. É aceitando segui-lo, aceitando se tornar a imagem e semelhança dele, né? Agradando o coração de Deus com as nossas atitudes, servindo a ele, né? E proferindo o seu evangélico a todas as pessoas que nos têm acesso. Lá em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos os receberes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome. Então, se eu recebo, se eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, entendendo e reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, eu recebo o direito, o poder de ser filha de Deus. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Então nós estávamos mortos por causa do pecado de Adão e Eva. Nós estávamos mortos espiritualmente, vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos, né? E ele nos deu a vida espiritual de novo através de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mediante a fé. Tá vendo? Somente mediante a fé. Se nós, de coração, já confessamos a Jesus como nosso Rei e Senhor, nós temos um espírito perfeito para sempre, completamente ligado com Jesus. Em Gálatas 5, do 22 ao 24, vemos as forças espirituais que já estão habitando dentro do nosso espírito, desde que nascemos de novo. Olha que tremendo isso! Nós já temos habitando dentro de nós todos os frutos do Espírito. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Só que o que acontece? A nossa alma e o nosso espírito tem que estar em equilíbrio para que a gente possa manifestá-lo e acessá-los dentro de nós. E isso é muito difícil, né? É um processo, né? E nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos exercitando isso de uma maneira muito forte. Alguns de vocês têm me buscado e compartilhado que está tendo dificuldade, né? Para algumas pessoas realmente elas estão ociosas em casa, mas para outras a rotina continua muito mais intensa, e até para aquelas que estão em casa, né? Eu falo por mim, para mim a minha vida virou de cabeça para baixo, né? Tá muito difícil, muitas coisas para fazer, né? E é um tempo de exercitar, né? De manter um equilíbrio, e que volta e meia anda dando os resbalos por aqui, né? Então olha só como essa palavra é muito forte. Dentro de mim já habita a alegria, habita a paz, habita a paciência, habita a amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão e amor. Está dentro de mim. Agora, eu preciso estar em equilíbrio para que tudo isso seja manifestado, né? E que as pessoas à minha volta consigam perceber tudo isso. Lá em Gálatas 5, né? Aquele versículo que a gente sabe, já conhece. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, né? Se eu nasci morta espiritualmente, né? Se eu aceitei Jesus e Ele me deu a vida espiritual de novo, eu tenho tudo isso dentro de mim. Eu tenho, mas eu preciso acessá-lo. Eu preciso exercitar, eu preciso descobrir maneiras, eu preciso trabalhar isso dentro de mim para que a minha boca fale do que o meu coração, para que a minha boca fale daquilo que o meu espírito está cheio. E ele está cheio de tudo isso,
né? Só que a minha alma, né, que são as minhas emoções, né, e o meu corpo, que é da onde que eu tenho a porta da boca de falar, de escutar, isso tudo tem que estar em equilíbrio, porque se eu escuto algo que me desanima ou que me ira, né, eu preciso estar em equilíbrio para que a minha boca não peque, né? Se eu ver algo que me entristece, eu preciso estar em equilíbrio para que o meu coração não se entristeça também, para que eu revide tudo que eu esteja recebendo de ruim com amor, com alegria, com paz, paciência, amabilidade, mansidão, e que eu tenha domínio próprio para não falhar, para que eu tenha domínio próprio para não professar palavras que não estão de acordo com aquilo que o meu espírito está cheio. E meus irmãos, isso não é fácil, né? Isso vem de acordo com aquela frase: nós somos santos lutando contra o pecado todos os dias. Todos os dias, desde a hora que nós acordamos até a hora que nos deitamos. E se bobear, durante o sono falhamos também, né? Então lá na apostila nós temos atividades para preencher, né? Então lá no número 1, Deus fez o homem em quantas partes? Né? Essa tá fácil, né? A resposta já tá ali no título, né? 3 partes: corpo, alma e espírito. E qual é a parte mais importante? Volta lá naquela imagem, né, que eu coloquei no início. O que é o núcleo? O que é o centro de tudo isso? O que é o equilíbrio de tudo isso? Então, lá dentro, guardadinho, muito bem guardado. Tudo que é precioso é bem guardado, certo? Se você tem uma joia, você vai guardá-la muito bem para que ninguém ache, né? Se você vai numa joalheria, nos lugares onde tem coisas de valor, estão sempre guardados nos lugares mais seguros, mais protegidos. Então, dentro de mim, o que é mais importante, o que é mais precioso, o que tá lá, ó? Lembre-se, cheio, né? Habita em mim todos os frutos do Espírito, né? Tudo aquilo que a gente almeja manifestar com excelência, é a parte mais importante, que é o meu espírito. E o que é o espírito humano, né? É o verdadeiro homem interior, é a parte que se comunica com Deus. É o relógio, é o telefone precioso, é o Wi-Fi divino, né? Que é o que se conecta com Deus. Adão e Eva, eles foram criados à imagem de Deus. O 4. Quando Adão e Eva pecaram, a humanidade ganhou outro mestre, né? Infelizmente, quem que era o abençoado, né? Que ele era abençoado sim, né? Mas ele rejeitou essa bênção toda, Satanás. Continuando, 5. Depois de cair no pecado, todas as pessoas do mundo morreram espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? Né? É ser separado de Deus, é você perder essa conexão que você tem com Deus, é você não poder mais acessá-lo, conversar com Ele, né? Então, espiritualmente, nós somos separados de Deus. 6. A pessoa separada de Deus tem um espírito imperfeito, com a natureza do diabo. A pessoa que é separada de Deus, o espírito dela não habita aqueles frutos maravilhosos que a gente almeja ter, né? Ele está imperfeito, né? Ou seja, ele está perfeito ao diabo, né? Para alguém ele está perfeito, mas não é isso que nos permite reinar com Cristo, né? Então, nosso espírito, quando separado de Deus, ele se torna imperfeito, sem utilidade, né? 7. A pessoa ligada com Deus tem um espírito perfeito, com a natureza de Deus. Que tenhamos todos um espírito perfeito, que possamos orar todos os dias para estarmos sempre ligados com Deus, né? Para que possamos manifestar a natureza divina dele através dos nossos frutos, das nossas atitudes. Se Jesus for o rei verdadeiro da sua vida, como é o seu espírito? Essa é fácil, né? Perfeito, perfeição em pessoa, aquela que brilha, aquela que funciona, aquela que acessa o coração de Deus, né? Perfeito, com a natureza de Deus. Continuando.
Quais são as 9 forças que o Espírito Santo já está produzindo dentro do seu espírito desde o novo nascimento? Gálatas 5, do 22 ao 24. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão e domínio próprio. Esse tem que colar na porta da geladeira, no banheiro, no quarto, na sala, né? Todos os lugares, no escritório onde você trabalha, deixa um bilhete ali, ó, para que você olhe isso e você lembre, né, que isso tudo habita dentro de você, né? Isso vai ajudar você a ter controle das suas emoções e profetizar e pedir a Deus que isso seja morada permanente na sua boca, nos seus ouvidos e nos seus olhos e nas suas atitudes. Falando então sobre as partes, né? A nossa alma. Nós sabemos que o segredo do sucesso em nossas vidas, depois de receber Jesus como nosso Rei, é ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Já que a nova criatura é perfeita em seu espírito, nós somos perfeitos no nosso espírito porque nós somos criaturas. Eu sou nova criatura, você que está me escutando é nova criatura. Porque muitas vezes ainda não é perfeito em todas as suas ações. Olha só. Se eu sou nova criatura, se o meu espírito é perfeito, por que é que muitas vezes eu não sou perfeito em todas as minhas ações? Por que é que eu ainda falho? Por que é que eu ainda fico triste? Por que é que eu ainda me iro? Por que é que às vezes eu não tenho domínio próprio, né? A razão é porque a alma e o corpo ainda não são perfeitos. Como então podemos aperfeiçoar nossa alma e o nosso corpo? Então lá, olha lá a resposta, anota, gente, resposta importante. Purificando a nossa alma, né? A alma consiste em mente, emoções e no poder de tomar as decisões, né? Eu decido agir de uma maneira aonde eu não vá pecar. Eu tenho o livre-arbítrio de fazer algo que desagrada o coração de Deus ou não, né? Então, ela se purifica pela prática da palavra de Deus. Tá vendo ali? Como que a nossa alma tem sucesso? Eu ouço a palavra de Deus, né? Eu leio a Bíblia, eu escuto ministrações, eu busco escutar somente aquilo que me edifica. Mas é só escutar? Não, né? Nós temos que praticar a palavra de Deus, né? Praticar aquilo que está em Provérbios, praticar tudo aquilo que o Senhor pede para que a gente faça, né? Então, quando eu estou fazendo tudo isso, quando eu estou obedecendo a Deus, quando eu estou tendo atitudes que agradam o coração de Deus, quando eu decido fazer isso, mesmo que às vezes eu não tenha vontade, né? Olha o que nós estamos vivendo hoje. Vocês perceberam, exceto a quarta passada que eu tive problema com a gravação, eu me posicionei a continuar fazendo as coisas no horário que era certo, né? Eu recebo minha caixa para fazer os relatórios, liberar laudos do meu trabalho e eu decidi que eu vou trabalhar no horário certo. Então, a partir das 7 da manhã até as 16 horas da tarde, eu estou muito atenta, né? Para que se alguém entre em contato comigo, para que eu faça aquilo que eu tenho que fazer, né? Rotina do dia a dia, que horário que eu estava acostumada a tomar café, que horário nós estávamos acostumados a almoçar, certo? Né? O curso é na quarta-feira às 20 horas, então independente se eu posso assistir a aula em outro horário, né? Eu decido cumprir com aquilo que estava estabelecido, eu decido, né? Nós temos que decidir nos mantermos em equilíbrio, manter a nossa agenda, né? Pra gente não dar brecha pro inimigo, né? E dessa forma eu estou trabalhando o meu corpo, né? Quando eu falo de rotina de alimentação, eu estou mantendo o meu corpo em equilíbrio, né? Rotina de sono, eu estou mantendo meu corpo em equilíbrio. Decisões de fazer aquilo que eu me coloquei à disposição de Deus, eu estou mantendo a minha alma, mesmo que às vezes a minha vontade é de não fazer, né? Então, de que forma que eu consigo manter tudo isso em equilíbrio? Tendo uma rotina, né? Tendo disciplina. Então, como que eu vou manter a minha alma em equilíbrio com o meu corpo e com o espírito? Eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu tenho que praticar, eu tenho que decidir. Porque lá tá bem claro, a alma consiste em mente, emoções e no poder de tomar decisões. Então, você decide,
o que você vai fazer. Porque ela se purifica pela prática da palavra de Deus. Olha que aula, hein? Para encerrar esse módulo neste tempo que nós estamos vivendo. Nós decidimos, a decisão é minha, a decisão é sua, de purificar a sua alma. Obediência, disciplina. Deus é um Deus organizado. Em todas as passagens onde ele fez milagres, né? Ele organizava, né? Por exemplo, quando ele foi fazer o milagre de transformar água em vinho, né? Ele poderia simplesmente falar assim, que haja vinho, bluf, né? Os tonéis transbordassem, mas não. O que ele fez? Ele se organizou e pediu, encham de água. Encham de água. Se organizem. Deus é um Deus organizado. Então nós também temos que ser assim. Jesus é um Deus organizado, né? Quando ele foi fazer os milagres. Então, se você prestar atenção, tudo está mais na sua mais perfeita ordem. Até na criação do mundo, né? Ele criou, ele separou o firmamento entre céu e a terra, né? A água vai para um lado, a terra está no outro, né? O céu está ali. Já pensou se ele fosse desorganizado e falava, haja bichos, né? Colocasse os animais lá antes da hora? Pensa o caos que ia virar. Mas não, teve um equilíbrio, igual quando você vai fazer uma receita, né? Não tem a ordem para você colocar os ingredientes, né? Na nossa vida é a mesma coisa, né? A nossa alma é a mesma coisa, então nós temos que ter equilíbrio, nós temos que buscar a palavra de Deus, ouvindo-a e praticando-a. E a nossa mente, né? Não vivam dentro, aqui nós estamos falando ainda da nossa alma, né? Então, dentro do tópico nossa alma, a mente. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por uma completa mudança de suas mentes. Assim vocês conhecerão a verdadeira vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Você é responsável pela sua mente. Eu sou responsável pela minha mente. Vigie a sua mente e renove pela palavra de Deus lendo a Bíblia. Indo aos cultos, assistindo vídeos edificantes. E olha só, o pastor trouxe essa palavra no domingo. Ontem também teve uma live da pastora com a Ellen Klein. Eu escutei também mais alguém falando sobre isso em uma outra live, se não me engano foi o pastor Mauro e a pastora Dimara. Então nós temos que vigiar, nós estamos num tempo onde a oferta de coisas que nos distrai é muito grande. Eu fico pensando se essa quarentena tivesse acontecido há 20 anos atrás, né? Pensa, não teria tantas coisas para nos dispersar. Ou quando eu era criança, né? Aí vamos aumentar mais uns 10, 15 anos, né? Onde nós não tínhamos internet, não tínhamos computador, tinha uma televisão preto e branco que pegava um ou outro canal, nem controle remoto tinha, que você tinha que levantar e trocar de canal, às vezes tinha que ir lá fora mexer na antena, você ficava lá dentro gritando, tá bom, né? Nós não tínhamos tantas coisas para nos afastar, para nos dispersar de Deus, né? E hoje, você está dentro da sua casa, na quarentena, e você tem um catálogo, né? Um cardápio de coisas para te distrair, né? É Netflix, é TV, é canal aberto, é jornal, e você coloca no jornal, se você não tiver um filtro, você surta com tudo que você escuta, né? Então olha ali, você tem o controle e a responsabilidade sobre a sua mente. Então lembra lá atrás que eu falei que a gente tem poder de decisão? Nós temos que decidir o que nós vamos alimentar a nossa mente, o nosso corpo, né? Eu vou alimentar o meu corpo de preguiça, deixando de cumprir os meus horários, de me exercitar, né? De levantar cedo, de fazer as refeições de maneira saudável, né? A minha mente, nos meus olhos, o que eu vou permitir que os meus ouvidos escutem, né? Eu vou ficar assistindo coisas que... Não tô falando aqui que você não pode assistir um filme, pelo amor de Deus. Você pode ter um momento de um cinema com pipoca com a sua esposa, né? Com seus filhos ou com seus irmãos, quem é solteiro, com seus amigos. Nós podemos ter este tempo. Só que este tempo não pode nos afastar de Deus. Este tempo não pode ser com filmes e coisas que poluam a nossa mente, que vão trazer ideias na nossa mente, que vão colocar vontades que não agrada o coração de Deus na nossa mente, né? Então nós temos essa responsabilidade.
Então, busque assistir coisas que te edifiquem, né? E aqui eu não estou falando só da palavra de Deus, né? Busquem assistir coisas que são inteligentes, né? Eu falo pros meus sobrinhos, né? Quando eles estão em época de vestibular e tudo mais. Nós precisamos nos encher de informações, nós precisamos escutar opiniões de várias fontes. Você não fique preso à Rede Globo, né? Tem pessoa que fala, não, eu não consegui acompanhar o jornal, no domingo eu vou assistir o Fantástico que tem um resumão de tudo. Mas nós temos que escutar opiniões de várias pessoas para que a gente escute e que a gente raciocine e tire as nossas conclusões e forme a nossa opinião, para que a gente possa argumentar. De repente, se eu precisar fazer uma redação no Enem, né? Se eu precisar fazer uma redação em algum concurso, nós temos que ter fontes de informações, nós precisamos ficar alheios ao mundo, mas não podemos estar presos a uma única fonte, né? Então, por exemplo, eu sou biomédica, né? Eu gosto de assistir documentários, de ler artigos sobre atualizações sobre a parte de laboratório, né? Agora eu tô num tempo onde eu tô tendo uma oferta muito grande, porque a cada dia sai um artigo novo sobre alguns testes, né? Então eu tenho a minha opinião formada sobre esses exames, né? Eu observo algumas pessoas que falam, eu vou lá fazer o teste do coronavírus, né? Porque agora tem teste rápido para fazer em laboratório. Mas eu tenho a minha opinião e eu sei que isso não é legal, né? Eu sei da qualidade. Por que eu falo isso? Porque eu sei a qualidade daquele teste, eu sei as condições que nós temos que estar para poder fazer aquele teste para que ele seja eficaz. Por quê? Porque eu busquei isso, né? Por exemplo, o Juliano, meu marido, ele é analista de sistema, né? Então, sempre tá tendo programas novos de segurança, seja aplicativo para alguma coisa, né? Ferramentas de trabalho. Agora nós estamos nessa época de coisas online, então assim, eu desconheci, eu sempre trabalhei às vezes com videoconferência no estado, né? Tinha videoconferência, eu chegava lá com o meu arquivo de PowerPoint, né? E alguém colocava lá e estava pronto e eu só falava, né? Apresentava os dados, passava o slide, mas eu não tinha ideia de como isso funcionava, né? E nós hoje estamos num tempo onde nós estamos tendo que estudar para ver qual que é a melhor plataforma para ter aulas. Inclusive, já adianto a vocês, né? Que não será mais nesse método de YouTube, né? Vai ser algo que nós temos que estar interagindo. Então, assim, eu decido, eu busco, nós temos esse poder de decisão. Então, nós temos que buscar aquilo que nos alimente, aquilo que nos engrandeça, seja na tua vida profissional, seja na sua vida espiritual, né? Então, busque assistir coisas que vão te agregar, que vão te encher de coisas boas, não de lixo, né? Porque aqui tá bem claro, gente. Eu acho que essa aula aqui, de todas as aulas, para mim assim, é mais tremenda, porque me mostra que eu preciso estar em equilíbrio, meu corpo, minha alma e espírito, mas principalmente que a responsabilidade de tudo isso é minha, né? Eu tenho a decisão, o livre-arbítrio que Deus nos deu, fica muito claro aqui. Você decide o que é bom, perfeito e agradável para você. Só que o que é bom, perfeito e agradável para você tem que estar de acordo e alinhado com os planos de Deus, né? Para a sua fé crescer, é preciso que você renove a sua mente com a palavra de Deus, né? Olha ali, não gaste tempo assistindo muita televisão, novelas, programas idólatras que denigre a imagem dos filhos de Deus. Isto geralmente só põe pensamentos mundanos e antibíblicos na sua mente. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. E ali quando fala, isto geralmente só põe pensamentos mundanos e antibíblicos na sua mente. Quer um exemplo? Eu não lembro o nome da novela agora, mas na minha época de noveleira, tinha uma novela, e você percebe isso, né? Até mesmo em filme, nessas séries de Netflix, porque eu falo que série de Netflix é uma novela disfarçada, né? Você se perde do mesmo jeito. Aonde um personagem, vamos dar um exemplo aí, uma mulher que, né, se relacionou com uma pessoa casada, né? E daí aquele filme ou aquela novela, ela evidencia tanto sofrimento daquela pessoa, né? Que coloca ela tanto como vítima, né? Às vezes ela pode ser uma excelente profissional, uma pessoa que ajuda todo mundo, né? Mas ela falhou quando ela foi adúltera,
né? E o que acontece? Fica tão evidenciado o que ela tem de bom ou o sofrimento que ela está tendo, que de repente você fica com pena daquela pessoa e começa a torcer para que ela seja feliz com aquela pessoa que não deveria, né? Ou aquela pessoa que roubou. Se você parar para pensar e observar quantas pessoas, quantos personagens têm desvio de caráter, tem problemas de caráter, mas que eles colocam aquilo de uma forma onde você começa a torcer para que ele seja feliz e esquece que o fato dele ser feliz, muitas vezes ali está condicionado a ele estar desobedecendo a Deus. Então, inconscientemente, os pensamentos antibíblicos, eles estão embutidos na sua mente. Então, olha o problema de você assistir e você não renovar sua mente o tempo todo, como você não ser crítico do que é certo e o que é errado, de você ser uma pessoa que é um verdadeiro Maria vai com as outras e não tem a sua opinião, né? Por isso que nós temos que nos encher de informações, né? E só que não só se encher, você tem que parar e você tem que filtrar. Por que a pessoa pensa de tal forma, por que ela pensa de outro jeito? Você tem que tentar usar a empatia, se colocar no lugar da pessoa e tentar entendê-la. E de toda essa informação que você recebe, você tomar a sua opinião e se essa sua opinião está de acordo com a palavra de Deus, né? Ainda dentro da alma, né? Emoções e poder de tomar decisões, né? Depois que a sua mente se renova mais e mais na palavra de Deus, você poderá fortalecer seu poder de tomar decisões, através de constantemente tomar decisões de qualidade em obediência ao que a Bíblia manda. Assim também suas emoções serão controladas. Me veio um outro exemplo aqui. Eu tenho alguns primos, na maioria são primas, né? Dos primos, tenho 3 primas que são homossexuais, né? Tenho tios que são homossexuais, são pessoas que eu amo, né? Só que olha só o poder, se você convive com essas pessoas e vê o sofrimento delas, porque elas decidiram ser homossexuais, se você não ficar vigiando a sua mente, você começa a sentir pena e começa a ser conivente com as atitudes dela. E isso é bem claro, eu vou falar isso por mim, né? Ai, coitadinha, mas ela não tem culpa, ela ama Deus, ela adora Deus, ela reconhece, olha só, ela reconhece o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? E você começa a olhar ela com olhos de compaixão, e ok, até aí tudo bem, mas se você não sondar, não se posicionar, você começa a entender e achar que ela não tem culpa ou que ela é uma vítima das circunstâncias. Mas ela decidiu aquilo para a vida dela. Então isso é um exemplo, né? Essa questão da homossexualidade, pelo menos na minha família, é algo que fica muito evidenciado. E tem uma em especial que ela frequenta a igreja, né? Quer dizer que ela não pode de forma alguma que ela permaneça em nome de Jesus até que o Senhor revele para ela isso. Porque quem vai convencer ela é o Espírito Santo, né? Nós temos o poder de apresentar isso para ela, tentar mostrar isso para ela, mas é o Espírito Santo que vai convencer ela do que ela está fazendo, né? Então, por exemplo, Jesus é o seu rei, mas você ainda não sente sempre alegria nas suas emoções, e agora? Se Jesus é o seu rei, mas você ainda não sente alegria em todas as suas emoções, e isso acontece. Tem dias que eu não tô legal, né? Tem dias que eu não tô triste, que a alegria do Senhor não tá transbordando na minha vida. O que eu vou fazer, né? Renovar a minha mente com versículos que dizem que você já tem a alegria, né? Volta lá no Gálatas 22. Né? O fruto do Espírito já habita dentro de mim, então a alegria já habita dentro de mim, mas eu preciso renovar a minha mente. Por isso que eu falo, se você está com dificuldade de lembrar, se você tem problema de memória, cola na parede, coloca dentro do carro, coloca na porta da geladeira, coloca no banheiro, no lugar onde você está tomando banho, porque o banheiro é um local de reflexão, né? Você vai pro banho e fica pensando na vida, cola lá, né? Para você renovar a sua mente e lembrar que você tem alegria dentro de você. Mas agora você tem que tomar uma decisão de qualidade de obedecer, porque você tem o poder de decidir.
Filipenses 4:4, né? Gente, esse versículo anda me rondeando, né? Semana passada eu já tinha compartilhado isso com vocês e com a minha discípula. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegrando sempre pela fé, você produzirá, enfim, a alegria nas emoções. Assim, você usa a palavra de Deus para renovar a sua mente, fortalecer o seu domínio próprio e controlar as suas emoções, e dessa maneira sua alma se purifica mais e mais. Eu preciso usar aquilo que está guardado dentro de mim, né? Domínio próprio, né? Aquela mania que a gente tem de ficar guardando as coisas, né? Quando eu casei, ganhei muita louça, muito copo, muita jarra, muita coisa. E durante muito tempo eu guardei aquilo, né? E quando eu vim para minha casa nova, né? Eu falei, quer saber? Né? Na mudança, aquele monte de coisa, eu falei que eu vou usar tudo. Resultado, né? Esse dia eu tava até contando ali em casa. Porque aqui nessa quarentena, cada dia é um copo que quebra, com os meninos, né, lavando louça, alguma coisa assim. Eu tinha um jogo de copo, de uns copos bem bonitos, assim, que eles são meio quadradinho. Só daqueles copos eu tinha 30 copos daqueles. Eu tô com 6, né? Eu falei, gente, e é copo, deixa assim, né? Então, assim, vamos usar aquilo que tá guardado dentro da gente. Não vamos deixar pra usar aquela roupa nova só em ocasiões especiais. De repente você engorda, não cabe mais. Vamos usar o que é precioso, né? O que está dentro de nós, né? Então, o domínio próprio, ele permite você controlar. Olha o poder, controlar as suas emoções e dessa maneira a sua alma, né? Para se purificar. Eu preciso ter o domínio próprio. Eu decido utilizar meu domínio próprio para renovar a minha mente, para purificar a minha alma e para cuidar do meu corpo. Porque aqui no domínio próprio tem um negócio muito tenso, né? Quem que nunca começou a fazer exercício e parou? Eu sou... né? Acho que é o número 1 da lista, né? Começa caminhando, caminha um mês, desanda tudo de novo. Primeiro dia que chove já era, né? Então, olha aí, eu preciso usar dentro de mim isso, né? E decidir fazer as coisas para purificar o meu corpo, neste caso do exemplo da caminhada, né? E agora falamos da alma, né? O que estava dentro da alma, que seria a nossa mente, nosso poder de decisões, né? Das nossas emoções. Agora nós estamos no nosso corpo. Você é um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. Eu não sou um corpinho bonito, eu no meu caso, não sou um corpinho de 1,54 m acima do peso. Eu sou um espírito que habita nesse corpo de 1,54 m e acima do peso, né? E que possui uma alma. Se Jesus for seu rei, o seu corpo também se torna propriedade dele. E casa do Espírito Santo. Olha só, a casinha que você está preparando para Deus. Como que você está recebendo o Espírito Santo na sua casa? Né? Como você recebe uma visita, que você coloca a melhor louça, que você faz a melhor comida? Né? A Bíblia ordena que andemos com corpos completamente puros, né? Então, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Eu não sou de mim mesmo, eu pertenço a Deus. Vocês foram comprados por um alto preço. Nós fomos comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. E ali em 1 Coríntios ele traz a questão da imoralidade sexual, mas contra os outros pecados, né? Quantas outras maneiras a gente peca contra Deus através do nosso corpo, né? Seja com glutonaria, seja com a preguiça, seja nosso corpo, né? A nossa boca. Como que nós pecamos através da nossa boca? Quando a gente permite que os nossos ouvidos escutem coisas que desagradam o coração de Deus, quando a gente permite que os nossos olhos assistam coisas que contaminem a nossa alma e o nosso espírito, né? Então, o nosso corpo é a porta, tá vendo? Lembra lá naquela imagem onde estava lá, porta da boca, porta do olho, nariz, boca? O nosso corpo é a porta para todos os pecados. Não é o nosso espírito que peca, porque lembra que lá dentro tem todos os frutos, né? As coisas boas, é o nosso corpo. Então, meu espírito tem que estar forte, tem que estar alinhado. A minha mente tem que decidir que o meu corpo não vai pecar contra Deus.
A Bíblia ensina que um dia nós ganharemos um corpo completamente perfeito. Glória a Deus, né? Almejo e espero por isso. Até o dia da glorificação dos nossos corpos chegar, nós temos o privilégio de andar em saúde divina pela fé na palavra de Deus. Querido amigo, olha lá o que está em 3 João, versículo 2. Querido amigo. É só versículo mesmo, tá, pessoal? 3 João, quem não tá afinidade aí com a Bíblia, 3 João não tem, ele é um capítulo só. Querido amigo, estou orando para que tudo esteja correndo bem por aí e que o seu corpo esteja tão sadio como eu sei que a sua alma está. Precisamos manter o nosso corpo sadio. Como manter os nossos corpos no princípio de Deus? Primeiro, pureza. Reconheça como um fato verdadeiro. Eu, você somos puros e perfeitos porque você é a justiça de Deus. Medite nisso dia e noite. Diga em voz alta: eu sou perfeito pelo sangue de Jesus. Renove a sua mente, purificando a sua alma de toda a impureza e lixo do mundo. Lembre-se dos drásticos resultados da impureza e decida praticar a verdade. Lembrem-se dos drásticos resultados do seu pecado e decida praticar a verdade. Você é puro e tome autoridade sobre o seu corpo em nome de Jesus, controlando-o em pureza. Saúde, reconheça como um fato verdadeiro. Você já foi curado porque Jesus levou suas enfermidades. Lembra quando a gente falou sobre o poder da oração, da resposta de oração? Olha só, aqui vem de novo afirmando isso. Medite nisso e diga em voz alta: eu estou curado pelas chagas de Jesus Cristo. Renove a sua mente e purifique a sua alma. Lembre-se dos resultados da doença e decida praticar a verdade, que você já foi curado, e tome autoridade sobre o seu corpo em nome de Jesus, controlando a sua saúde. Se você tem tendência a ter diabetes, controle a quantidade de doces que você come. Se você tem pressão alta, cuide daquilo que você come. Se o seu médico falou que sal, se alguns alimentos não é cabível, não faça isso. Não se empanturrilhe de bebida alcoólica, de coisas que te trazem benefícios, de coisas que te trazem malefícios para a sua saúde. Da mesma forma, para garantir a vitória em outras áreas, esses mesmos 3 passos devem ser tomados. Por exemplo, viver em disciplina, controlar a sua língua e controlar aquilo que os seus ouvidos e os seus olhos ouvem e escutam, que ouvem e veem. E como manter essa cura, né? Conseguir me curar em nome de Jesus. Não dê lugar ao diabo, resista na fé. Mantenha-se numa atmosfera de fé, ou seja, permaneça buscando, né? Seu testemunho é importante, conte aos outros o que Deus fez por você, porque quando você testemunha algo para os outros, você edifica a vida deles e principalmente você traz à sua mente aquilo que te traz esperança. Você lembra quantas coisas Deus já fez na sua vida que você esqueceu, né? É igual quando alguém te machuca, você tem uma amizade ali de 30 anos, né? A pessoa fez 1 milhão de coisas boas para você, mas ela falhou uma vez. E o que a gente tende a fazer? Lembrar das coisas boas. Então, quando você estiver numa situação onde alguém te feriu, decida lembrar somente das coisas boas que essa pessoa te fez, para que você consiga anular aquilo que ela fez de mal para você. Decida lembrar das coisas boas. Decida. Você tem o poder de decisão. E nós encerramos então a aula 25, tá? Já volto com a aula 26, ela é bem curtinha, então não se assustem, a aula 25 era um pouco mais longa, mas vocês conseguem entender, né? Para e olhe, né? Reflitam sobre tudo isso. Olhe a importância que tem eu manter em equilíbrio aquilo que eu sou, que é o meu espírito, né? Habitado dentro de um corpo e que tem uma alma que foi dado por Deus. Amém?